E o assunto que o pastor pediu para a gente trabalhar com vocês, o que é bom pode ser melhor. O que significa isso? Significa que, em geral, a gente pergunta, como é que vai você? Como é que... Ah, estou bem, obrigado. Como é que vai o casamento seu? Ah, tá bom. Né? E quase todo mundo responde assim. Mas, segundo as Escrituras, o nosso casamento não pode estar bom. Tem que estar ótimo. Então, por isso que a gente está trabalhando esse assunto. O que é bom pode ser melhor. Bem, então, nós estamos aqui com casais. E a gente está numa... Nós estamos num tempo, não sei se vocês percebem isso, onde a família está sendo muito bombardeada. A família, o casamento. Antes foi o casamento, mas agora a família e muito mais agora os nossos filhos, porque o governo quer ensinar que os nossos filhos não são nem macho nem fêmea. Eles, né, a questão da ideologia de gênero. Mas também a família está sendo atacada. O IBGE identificou 17 tipos de famílias, assim, que moram na mesma casa. Né? Porque antigamente a ideia era da família nuclear, pai, mãe e filhos. Moravam juntos, isso é a família nuclear, é a família que a Bíblia fala. Né? Mas agora, quando muitos divórcios, separações como é que se diz? Produção independente, que a gente chama, né? Então, crianças que moram com os avós, crianças que moram com a mãe que não é casado, com o pai. Há um leque muito grande de família, então 17. Entre essas 17, tem a família homoafetiva também, né? Que não tinha, que sempre existiu, mas né, não era oficializado, agora está oficializado. E agora a Rede Globo está numa campanha de família afetiva. Não sei se vocês perceberam isso. Que, num certo sentido, eu não sei onde é que eles vão parar, qual é a intenção deles, mas a princípio é legal, porque é uma família que adota uma criança. Né? Então, se for assim, é positivo. Né? Mas tudo que vem da Globo, você tem que ficar sempre com o pé atrás. Né? Então, a gente percebe que a família está sendo bombardeada. E como aqui nós estamos praticamente com o casal representa a família. Às vezes o casal não é família ainda. Né? Ele só se torna família quando eles têm filhos. Isso é muito importante a gente conversar sobre isso, porque hoje também tem isso. Né? Nós estamos sendo atacados por uma... Como é o nome, Ivone, quando não tem filhos? É esterilização. Esterilização filosófica, ou sei lá, o que é. Que os casais não querem ter filhos. Ou, no máximo, um filho, 2, nossa. E, no nosso tempo, nossa, eu tenho 9 irmãos, aí tem famílias até hoje. Alguém tem mais que 3 filhos, 3 irmãos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olha aí, 10, 11. 11. Né? Mas os filhos de vocês não querem ter 2 filhos. A gente está tentando convencer nossa filha a ter o 3º filho dela, mas ela não... A mentalidade qual que é? Filho dá muito trabalho, filho custa muito caro, nessa vida moderna de os 2 trabalham e as crianças ficam na creche, a gente morre de pena dos nossos netos, os nossos netos passam o dia todo na creche. Ele é advogado, ela é professora do Mackenzie, né? Então é uma coisa muito difícil. E queria conversar com isso na questão das escrituras. Então, nós nos casamos, quando a gente casou não tinha divórcio no Brasil. Né? Hoje está mais de 50% de divórcio. Não é fora da igreja cristã, dentro da igreja cristã também. Né? E eu acredito que
a gente precisa levantar essa bandeira da família, bandeira do casamento, não é? Hoje, assim, namorar é transar, não se casa mais, eu estou falando em geral, vive junto, e daí quando o cara quer casar, nossa, a mulher fica encantada, ele vai casar comigo. É uma coisa muito, muito diferente, pelo menos para a nossa cabeça, né? Então, eu queria trabalhar com vocês essa questão da família. Acredito que tudo isso não é de hoje, a família sempre foi atacada, a família sempre foi tentada destruir a família, né? Mas a família é a célula menor da sociedade, da igreja, de todos os relacionamentos humanos. É a família. Então, agora que a gente está, as igrejas estão se despertando para encontros de casais, encontros como esse, não é? Comemorando e olhando e pondo as atenções nessa questão do casamento e da família e dos filhos. A gente está revendo como é que a gente deve educar nossos filhos. A maioria de vocês foi educado naquele jeito antigo, né, onde o pai só olhava assim, então você sabia o que é que... Ele não precisava chamar, ele só fazia... e a gente... apanhei muito, e daquelas correias de máquina Singer, aquelas correias de couro assim, né? Mas também 9 filhos tinha que ter uma correia. Mas nós nos casamos em 72 e éramos um grupo de jovens, e então todos se casaram. Naquela época a gente paquerava, namorava, noivava e casava, né? E quando casava era uma festa, era uma alegria, né? Muito grande. Mas a gente depois descobriu que a gente não tinha se preparado para casar. Isso aqui é uma coisa interessante. A gente se prepara por muitas coisas na vida. Para a profissão, para estudos. Mas uma coisa tão importante que é formar uma família, muitas vezes a gente não se prepara. Eu lembro quando eu fui casar e eu perguntava para os meus irmãos, e eles não sabiam informar. Foi muito difícil. E meu irmão ainda falou assim, olha, casar é fácil, difícil é permanecer casado. E eu, caramba, o que ele está falando, né? Porque para mim casamento era um negócio fantástico, né? Como? Daí tinha as brincadeiras. Casamento, quem está fora quer estar dentro, e quem está dentro quer pular fora, né? Coisas assim. Bom, aí nós nos casamos e logo de cara nós enfrentamos um problema. Eu preparei, o jovem se prepara a vida toda para ser solteiro. Eu não me preparei para ser casado. Então casei, mas a minha cabeça continuou de solteiro. Então, coitada da Ivone, né? Fazia sofrer, porque ela ficava em casa e eu ia sair com os meus amigos. Não ia fazer farra, porque naquela época a gente já era crente e convertido, mas tinha os jovens da verdade, a gente ficava de noite, e daí, nossa, e aí foram surgindo as diferenças. Quando eu conheci a Ivone era muito caladinha, quietinha, e eu o oposto dela. Então os opostos se atraem. Então aquilo lá, para mim, foi fantástico. Uma mulher calada. Já pensou uma mulher calada? Que maravilha! Mas depois, né, casou, que a gente conhece a pessoa mesmo depois que casa, né? Na época do namoro e noivado, não se conhece. Nós namoramos e noivamos durante 4 anos. Mas mesmo assim, não conhecia a Ivone, ela me conhecia. E aí começou as dificuldades de relacionamento, não é?
quando a gente namorava, a gente pensava em ter 12 filhos. Já pensou? E porque ela foi discipulada por uma americana, e a americana falava que por dúzia é mais barato. Olha, aí... Aí quando a gente ficou noivo, falou, não, 12 é muita coisa, vamos ficar em 6 filhos. 6 filhos. Aí nos casamos, aí falou, não, 6 é muito, vamos 4 filhos. E no fim tivemos 3 filhos, né? Mas então, são expectativas, né? Hoje, tem algum casal que não é casado aqui, estão namorando ou são noivo? Vocês, quem mais? Você também? Então, as igrejas têm se despertado para olhar para os casais, para as famílias. Mas é muito importante a gente olhar para os jovens que estão nessa fase de namoro, de noivado, para prepará-los, para não ser como um marinheiro de primeira viagem sem nenhum preparo. E quando a gente não tem isso, graças a Deus, muitas igrejas estão descobrindo o ministério de casais e de família. Né? E eu espero que vocês estejam nesse caminho. Que não seja só esse momento aqui, mas que vocês tenham um programa para o casal se encontrar, as famílias, e até passar um final de semana em algum lugar especial, trabalhando só o assunto de família. É muito joia. Quando a gente estava com dificuldades, eu procurei meu irmão, e ele disse, olha, então vem no encontro de casais, lá em Campinas, na IPB de Campinas. E nós fomos. E, gente, foi maravilhoso para nós. Pela primeira vez na nossa vida, a gente sentou com mais 49 casais para conversar sobre o casamento. E aí a gente ouviu palestras sobre a comunicação, essa diferença do homem e da mulher, que é uma coisa impressionante. Deus nos fez iguais, mas diferentes. Somos iguais, mas um é macho e outro é fêmea. E, não sei se você leu o livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Alguém já leu esse livro? Conhece esse livro aqui? John Gray? Não? Ninguém? Então, se você puder, compre. Não é evangélico, é cristão, mas não é evangélico. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Esse cara, John Gray, ele é um cabeção, e ele, então, nesse livro, ele tenta descobrir como que é a alma feminina e como que é a alma masculina. E é fantástico de você... Quando nós lemos, então agora eu entendo um pouquinho mais a Ivone, a cabeçona dela, entendeu? Como que ela reage, aquela coisa toda. E ela conhece um pouquinho de mim, porque isso aí não tem fim, né? Você vai conhecendo a pessoa. O problema não é conhecer, o problema é aceitar. Porque quando vocês estão namorando, o rapaz olha para a menina e fala, nossa... é tão linda, tão maravilhosa, ela nunca vai mudar, né? Tadinho, é enganado porque a mulher muda. E ela, tadinha, olha para ele e fala, não, ele é assim, mas eu vou dar um jeito nele, eu vou fazer ele chegar no ponto, né? Mas ela se decepciona, ambos se decepcionam, porque o homem não muda, e a mulher muda muito. Mas Deus fez assim. E é positivo quando a gente tem o entendimento das Escrituras, quando a gente usa a nossa inteligência espiritual para ver o relacionamento, responder de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai. Deus nos fez seres inteligentes, aí nós temos o QI,
que é como a gente trata com a gente mesmo, como a gente sobrevive, e tudo aquilo, raciocínio, lógica, e o cérebro dá das ordens para a gente ter o dia a dia. Depois tem a nossa inteligência emocional, que é algo que nos faz relacionar com os nossos sentimentos e as nossas emoções, conosco mesmo, quando você se discerne por que você está deprimido, triste, alegre, feliz, por que você está com raiva, né? Por que você teve um sequestro emocional. E então você usa a inteligência emocional. Mas a Bíblia fala de uma terceira inteligência, que é a espiritual, que é como você se relaciona com Deus e você tem responde essas três perguntas: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde é que eu vou. A Bíblia chama isso de sabedoria. Né? Sabedoria, é a inteligência espiritual. Então, nós fomos no encontro e foi maravilhoso falar, por exemplo, de sexo, que nós evangélicos temos um tabu. A gente nunca, aqui não posso falar porque nós estamos na igreja, então a gente não fala de sexo. Se fosse no hotel, a gente ia falar de sexo com vocês, mas como aqui estamos aqui no templo, aqui é o santuário, né? Uma vez eu estava no encontro de casais, falando sobre essa questão da santidade do sexo, né? A gente, quando pensa em sexo, pensa que só em pecado e coisa errada. Mas as escrituras não tem nada a ver com isso, né? As escrituras falam que sexo é uma coisa que foi Deus que fez, né? E aí, eu estava falando sobre a santidade do sexo e tudo mais. Aí dividimos os homens das mulheres. E aí eu perguntei, fui com os homens e a Ivone com as mulheres, e eu falei, então, e vocês aí, estão convencidos que o que vocês fazem com as suas esposas é algo puro e santo? Ah, sim. Sabe como que homem se junta só homem é uma farra, né? E ficou aquela farra e piada e tal, tal. Falei, tá bom. E eu posso fazer um teste para ver se vocês estão convencidos mesmo que é alguma coisa de Deus, né? Ah, pode. Aí eu perguntei assim, vocês levariam suas esposas para fazer amor no motel? Isso foi lá no Rio de Janeiro, né? Aí quase todos falaram, não, de jeito nenhum. Um falou, acho que não tinha problema, mas a maioria disse, não. Falei, mas por quê? Pastor, motel, a gente não sabe lá em São Paulo, mas aqui no Rio, motel é lugar de prostituição, lugar de fornicação, etc., de adultério e tal. E ainda mais agora que a gente você estava falando de tudo da Bíblia, Cântico dos Cânticos é uma coisa de Deus, como é que a gente vai fazer amor num lugar desse? Aí eu falei, tá bom, o raciocínio tá indo bem. Então me diga uma coisa, vocês teriam coragem de levar a sua esposa lá para a igreja, lá no púlpito, atrás do púlpito, aqui, e fazer amor com ela lá? Aí eles, você está brincando, né? Eu falei, não, estou perguntando, fariam isso? Todos disseram, não. Aí eu falei, mas por quê? Pastor, que isso? Na igreja, a casa do Senhor, ainda mais no púlpito, Santo dos Santos. Aí eu brinquei, né? Falei, estão todos reprovados. E eu falei, não estou falando para vocês ir no motel ou na igreja, mas eu estou tentando mostrar para vocês como é difícil você se livrar de um conceito errado a respeito de certas coisas. E a gente tem na nossa cabeça que sexo é uma coisa errada e pecado e tudo mais. É importante a gente conversar sobre casamento, sobre relacionamentos, sobre educação de filhos. Né? Todos os livros de educação de filhos, por exemplo, todos não, a maioria são americanos. Eu não sei se vocês sabem da cultura americana com respeito à educação de filhos, principalmente evangélicos. É um negócio bem diferente da nossa cultura. Mas a gente, esse negócio de usar vara, nossa, ainda mais eu era de uma missão que tinha que usar a vara. Quando você vai na Bíblia,
você encontra Jesus crescendo em estatura, sabedoria e graça. E daí a gente normalmente educa nossos filhos na estatura, que a gente dá comida para eles e tudo mais, na sabedoria, nas melhores escolas, mas a gente às vezes negligencia na graça. O que é educar nossos filhos na graça, como José e Maria fizeram com Jesus? Então, tudo isso são assuntos muito importantes para a gente conversar e compartilhar, e um compartilhar com o outro. Não que todo mundo tenha que ser igual. Cada um tem a sua vida e o seu desenvolvimento. Mas a gente tem um princípio. As Escrituras nos dão um princípio, porque quem que fez a família? Então eu queria convidar vocês para a gente gastar uns minutos olhando esse DNA do casal, esse DNA da família. Quando a gente fez esse encontro, a gente ficou tão maravilhado que a gente quis entrar de cabeça. Falou, não, nós vamos ajudar os casais. Mas a gente não tinha preparo, a gente não foi preparado. Então eles falaram, vai lendo os livros. E a gente comprou livros, muitos livros, 5 linguagens do amor. Né? Esse Homens São de Marte e Mulheres São de Vênus tem o equivalente evangélico, que é Homens são ostras, mulheres pé de cabra, que é um título horrível, né? Mas é a questão da mulher querer abrir o homem na marra, né? Que o homem é fechado, né? O homem, quando está enfrentando um problema, em geral, ele se fecha, ele não quer falar da coisa. E a mulher fica, o que acontece? O que está acontecendo? Me conta. E tal. E vai até ele estourar. E a mulher, quando está enfrentando um problema, ela precisa falar, ela precisa contar para alguém, ela precisa compartilhar, entendeu? E aí o homem interpreta que ela fala demais. É muito interessante você estudar essas coisas para você conviver. Depois que você descobre, tudo fica diferente. Então, começamos a ler. E esses livros são livros de autoajuda, claro. E a gente ali lendo e orando, aí o momento, Deus falou, eu sou presbiteriano, mas eu creio que Deus fala com a gente. Não só pela palavra, mas fala com a gente. E Deus falou com a gente o seguinte, vocês estão lendo esses livros de autoajuda, que é muito bom, mas vocês precisam de ler o livro da ajuda do alto, que é a minha palavra. Como assim? A gente sempre lê a Bíblia, né? A gente tem textos decorados, sabe todos os livros, né? Mas aí a gente percebeu que Deus estava querendo dizer, que o Espírito Santo estava querendo dizer, que a gente, em geral, a gente olha para a Bíblia como um livro religioso. Um livro para nos ajudar espiritualmente em alguma coisa. Mas não é um livro prático. Embora a nossa confissão de fé diga que, a Bíblia é um livro a regra de fé, que é doutrinas, teologia, e prática. Só que nós, presbiterianos, nós somos mais da fé do que da prática. Os assembleianos e os pentecostais são mais da prática do que da fé. Então, são variações, né? E como assim, Deus? E assim, Deus nos orientou para a gente ir para as Escrituras, por isso que eu fiz propaganda dessa linguagem aqui, da gente ir com as lentes, né? Com as lentes do casamento, com os óculos do casamento, da família. Porque, quer queira, quer não, a gente tem lentes. Por exemplo, aqui a maioria é presbiteriana. Então a gente vai nas Escrituras com essas lentes de presbiterianos. Então para nós batismo é batismo em Cristo Jesus. Batismo é a aspersão. Mas se você for batista, você vai com esses óculos e batismo para o batista é imersão. Não tem conversa.
Já para o assembleiano pentecostal, eu só estou dando um exemplo caricaturesco. Para o pentecostal, os óculos, batismo quer dizer batismo do Espírito Santo. Então você vê que os óculos interpretam as Escrituras. Então você precisa ir à Escritura também com os óculos do casamento ou os óculos da família. Lê as Escrituras com esses óculos. E aí nós fomos fazer isso. Fomos fazer isso. E foi uma coisa fantástica. Eu não vou poder falar tudo para vocês, mas eu vou dar algumas dicas de que a gente descobriu. Lendo as Escrituras. E foi logo no começo. E é um texto que vocês conhecem. Também, Gênesis 1, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam a terra. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas, e etc, etc, etc. Olha aqui. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Desculpa, eu acho que assustei ele. Então, vou falar mais baixinho então. Então, vejam bem que façamos, como façamos? Deus, Jeová, Javé, tinha que ser: eu faço o homem à minha imagem. O verbo está no plural. Façamos, primeira pessoa do plural. Como assim? No hebraico isso. Aqui Deus já está nos revelando uma coisa fantástica. Que Ele é plural. Ele é mais de uma pessoa. Os judeus nunca viram isso, nunca entenderam isso. A mente deles não conseguem captar isso. E está lá no começo, na revelação deles. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus é uma família. Essa questão de família não é humano. Não fomos nós que inventamos isso. Então, quando você vai ler, primeira coisa, a origem da família está em Deus. É uma família divina. Quando eu entendi isso, porque a gente pensa que Deus fez o homem. E quando Deus fez o homem, fez a humanidade. Mas por causa de ter essa palavra homem, a gente pensa que Deus fez o macho. E depois ele forma a humanidade criando o primeiro macho. Então fica isso na nossa cabeça, que é o homem que Deus fez. Não. Deus criou antes de formar. Quando ele criou a família. Você pensa assim, não, mas diz macho e fêmea. Sim, criou o casal. Mas no mesmo texto diz, criou o casal e os abençoou para que tivessem filhos. Então, na verdade, Deus criou a família. Esse entendimento faz toda a diferença na nossa prática. Por quê? Porque Deus, quando imaginou o homem, imaginou a sua imagem e semelhança. Então somos imagem e semelhança de Deus porque fomos criados família. É interessante pensar isso, porque quando Deus fez os anjos, não fez família. Os anjos não são família. Olha que coisa interessante. Os anjos não se casam, não têm filhos. Inclusive Lúcifer, que era o anjo de luz. Era um maioral, era o anjo mais bonito, não sei como que a gente pode descrever, né? Um anjo de luz. Mas ele não era família. E ele quis ser família. Ele queria ser da família
de Deus. Na verdade, ele queria ser filho de Deus, mas Deus já tinha o filho, que era Jesus. E essa que a gente não sabe dizer o que é rebeldia, essa não conformidade de, olha, você me fez assim, mas eu não quero ser assim, eu quero ser daquele jeito. E a gente não sabe essa dimensão aí desse conflito do Criador e de Lúcifer, mas o resultado foi que ele perdeu a luz. E ele, que era um anjo de luz, se tornou um anjo das trevas. E ele ainda arrebanhou muitos outros anjos que a gente, das Escrituras, anjos são os anjos caídos. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos criou família. Aí já foi demais. E aí tem toda uma história que a gente precisa entender, conversar, é um mistério muito grande, que foi a tentação, né? Lúcifer se encarnou na serpente, que a serpente é uma coisa asquerosa hoje, mas ela não era. Ela era a mais inteligente dos animais. Provavelmente, eu acredito que era um animal de criação. Um animal doméstico do casal. Eva, que não era Eva, né? Era a primeira mulher. Eva, ela recebeu o nome depois da queda. Era assim com a serpente. E a serpente veio primeiro no jardim. Então, certamente, a serpente ficava conversando com Eva. Ali, aqui tem aquilo ali, tem aquilo lá, não sei o quê. Você quer agradar seu marido? Faz uma salada de fruta para ele, né? E põe aquela fruta lá. Não, aquela não pode. Não, aquela lá é que dá sabedoria. Tá? Vocês sabem o que aconteceu. E Eva, então, foi enganada e tomou aquele fruto que representava, né, a morte, a desobediência e o mal. E Adão depois comeu. Quando ela comeu, não aconteceu nada, porque o responsável era o homem. Mas quando ele comeu, então, as Escrituras usa essa imagem, abriu-se os olhos e houve a desobediência e entrou o caos na família. Não foi na vida do homem somente, não, e da mulher. Foi na família. O caos se estabeleceu. Então, eles se separaram, se esconderam um do outro, se esconderam de Deus, e você percebe que houve uma ruptura do ser humano com ele mesmo, com o seu cônjuge ou o seu próximo, com Deus e com a natureza. Ele foi expulso daquele paraíso, daquele lugar especial que Deus fez para ele. Veja bem, então a família foi afetada. Depois eles tiveram filhos e um irmão mata o outro. Pronto, acabou o tempo. E aí você vai ver a história das famílias, a desgraça das famílias. E de Gênesis até a plenitude dos tempos, que os evangelhos, você não vê uma família que seja exemplo. Você vê, tipo assim, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, mas a gente não tem muito sobre todas as famílias. E foi em tal maneira o caos que Deus se arrependeu de ter feito a gente. E aí decide destruir a humanidade. Mas aí ele olha uma família. Que família que ele vê? Noé. E aí dá uma segunda chance. Começa tudo de novo. Mas de novo a queda, o pecado, destrói, vai. E ele então diz, olha de novo para uma família. Qual família que ele viu? Abraão, uma família. Ele e Sara. Mas era família, porque Deus falou, eu vou fazer de você uma grande nação
e o seu herdeiro vai abençoar todas as famílias da terra. E ele entendeu que seria Isaac, mas não era Isaac, era Jesus. O herdeiro de Abraão é Jesus. Claro que humanamente vai ser Isaac e toda aquela luta de Isaac com a sua esposa, com Sara, né? E aí houve aquele acidente de percurso e nasce Ismael e Deus diz, não é Ismael não, é você e Sara. E faz o milagre e toda a história de Abraão. E em Abraão ele começa a preparar as famílias de um povo para trazer uma criança ao mundo que vai ser a criança que vai restaurar a humanidade, que é Jesus. Então, toda a história de salvação passa por sofrimentos na família. A família é muito atacada. Toda a família do Velho Testamento. Aquele silêncio de Deus por 400 anos, que a gente chama período interbíblico, e aí chegou a plenitude dos tempos que a gente não sabe porquê. Nos decretos de Deus, Deus olha de novo para uma família. Olha para o Zé, olha aquela menina, olha aquela jovem ali, Maria, né? Aquela virgem. E eu quero que você se apaixone por ela. E fala para Maria, né? Maria, eu quero que você se apaixone pelo Zé. E então eles se casam, mas de repente o José vê que Maria está grávida, mas não é filho dele, porque ele não tinha transado com ela. E aí dá um nó na cabeça dele e ele já está apaixonado por ela, como é que eu faço tal. E aí Deus tem que mandar, foi o Gabriel que foi falar com ela, não? Foi Gabriel ou foi, quem sabe? Ô Zé, fica tranquilo que você é privilegiado. Você não foi traído não, Zé. Você foi privilegiado. Que essa criança que está nela, porque tinha toda uma promessa no Velho Testamento que uma virgem teria uma criança que seria o Messias. Mas eles acreditavam, mas virou um mito, virou uma tradição e ninguém mais ligava, imagina. E aí o anjo falou, ela foi escolhida. E você foi escolhido também para ser o padrasto do Filho de Deus. Então, queridos, só estudar isso aí já é maravilhoso. Porque você começa a descobrir o seu DNA. Que vocês estão juntos, tem um propósito. O propósito de vocês serem a imagem e semelhança de Deus. Isso significa o quê? Que nós olhamos para Deus e na nossa teologia existe um buraco. Um buraco que precisa ser consertado. A Igreja Católica tentou consertar isso com Maria. Mas eles erraram, porque não é isso que as Escrituras nos mostram. Qual é o buraco? O buraco da família divina. A família divina. Ela é composta de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente sabe quem é Deus Pai. Não é? Porque tem pai aqui e tal, as Escrituras falam muito de Deus Pai e tal. Jesus que revelou que Deus é nosso Pai. O judeu não sabe isso, até hoje. Deus, para ele, Javé é o Criador, não é pai. Ele não chama Deus de papai, como a gente pode chamar. Também eles não creem em Jesus como Filho de Deus. Jesus é um mestre, foi um judeu muito bacana, mas não é filho de Deus, no sentido que é Deus. Mas nós, cristãos, nós aceitamos, todos os 4 evangélicos, as vidas de Jesus, que ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus. E a gente sabe teologicamente que ele então, deixa de ser unigênito, que é o único, para ser o primogênito, o primeiro. E a gente, então, em Cristo, nasce uma terceira família, porque a primeira família é divina, a segunda família é humana, a terceira família a ser criada por Cristo é a família cristã, que é essa aqui, que é uma mistura de família humana com a família divina. Mas isso é outro papo.
Aí, você sabe então Deus Pai, Deus Filho, mas e Deus Espírito Santo? Quem é? Quem é Deus Espírito Santo? E nós presbiterianos morremos de medo de andar nesse terreno. O Espírito Santo, por causa dos pentecostais. A gente tem o maior cuidado de trabalhar com o Espírito Santo. Então, se perguntar, mas quem é o Espírito Santo? Você é Deus, mas como? É uma pessoa? É uma força, é um poder. E quando nós fomos ler, a gente viu que é esse o buraco que tem na nossa cabeça do DNA da família. Porque o Espírito Santo é a pessoa materna de Deus. Não pode ter família sem a imagem materna. Então nós temos a imagem paterna de Deus, claro. Nós temos a imagem filial de Deus, que é o Filho Jesus. Mas nós não temos essa imagem na nossa cabeça, no nosso coração. O Espírito Santo, que é a imagem materna de Deus. E quando você vai ler nos originais do Velho Testamento, pasme, o Espírito Santo, no Velho Testamento, a palavra é feminina. Ruá, que significa, que é difícil tradução, mas seria... Se for vento, como é no Novo Testamento, seria brisa. A brisa, não o vento. No grego é neutro. Não é nem masculino nem feminino. Mas aí, quando você vai estudar as funções das pessoas divinas, o que Deus Pai faz? Ele é protetor. Ele é provedor, ele é um direcionador. Então, todas essas funções cabem a quem na família humana? Cabe ao homem. Então, você, na sua família, você é o Deus Pai, você representa o Deus Pai. Quando os homens caem a ficha, na minha família eu represento o Deus Pai, isso muda tudo. Em termos de responsabilidade. Porque ele descobre que ele, na família dele, ele é o que dá direção à família. Ele é o que defende a família. Ele briga e morre pela família. Ele é o que é o provedor, ele é o que trabalha para sustentar a família e manter a família. Isso conserta muitos desvios dessa questão de machismo e feminismo. Porque hoje nós estamos numa crise feminista, onde a mulher sai do lar e vai trabalhar. E muitos casais estão em crise por causa disso, porque muitas mulheres ganham mais do que o marido. E aí como é que faz? Tem que mudar a mentalidade, senão vai ter problema. A gente olha para Jesus, que a função de Jesus é obedecer como filho, obedece ao Pai cegamente, sem discutir. É o que dá continuidade, é o mediador. Então, você vai estudar o papel de Jesus na família, é o papel dos nossos filhos e filhas. Aí, quando você vai estudar o papel do Espírito Santo, que é a pessoa materna de Deus, isto está colocado para as mulheres. Agora, na nossa mentalidade evangélica, a mulher, tem protestantes que acham que Deus nem fala com a mulher. Nem fala com a mulher. A IPI deu uma consertada nisso. Hoje tem presbíteras, pode ter pastora, mas na IPB nem a mulher só sobe no púlpito se for zeladora para limpar o púlpito. Vejam as nossas deficiências. E daí, quando você não tem o entendimento, você vai ter dificuldades e problemas. E quem é afetado diretamente? É a família. É a família. Aí quando você abre a sua mente para isso, que o papel da mulher no lar é o papel do Espírito Santo.
Agora, tem coisas assim interessantes. Por exemplo, você se converteu. Jesus usa a imagem de nascer de novo. Lembra? E Nicodemos fala, mas como é que eu vou voltar para o ventre materno e tal? Aí Jesus diz, não, você não entendeu, não estou falando isso, estou falando nascer do Espírito. Então, interessante, você não nasce do Pai. Você não nasce do Filho. Embora Jesus que nos salva, tudo, mas usando essa linguagem de nascimento, você nasce de quem? Do Espírito. A gente nasce do Espírito. O Espírito Santo, ou a maternidade de Deus, a pessoa materna de Deus é que nos dá a luz. Nós, cristãos. Eu sei que é uma coisa diferente e nova, mas isso vai mudar nosso conceito de família. Família é alguma coisa preciosa. Família é alguma coisa santa. Família é algo divina que nos é dado. E Deus então faz vocês dois e diz, olha, eu faço vocês a minha imagem e a minha semelhança. Vocês são reflexo de mim. Vocês se assemelham a mim. Como eu me assemelho a Deus? Como eu me assemelho à família divina? Porque vocês são um casal que tem, eu dou o dom, eu dou o poder a vocês de se multiplicarem, de serem criadores. Vocês criam vidas, como eu criei vocês. Eu sou família e fiz uma família. Quando você faz seus filhos, você está fazendo a família também. Aliás, você antes de ser casado já é família, porque você é filho do seu pai e da sua mãe. Então tudo está envolvido com família. E a coisa maravilhosa é que Deus é uma família fechada, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós somos uma família aberta, porque a gente tem filho, neto, bisneto, tataraneto. Temos pai, mãe, avô, avó, bisavó, tataravô, tataravó, e vai embora. E temos assim também, irmão, irmã, tio, tia, primo, e vai embora. Vejam que Deus criou uma coisa mais ampla. E aí você muda o conceito porque a gente fala assim, né? Cunhado não é parente, né? Sogra não é parente. Mas isso porque você não entendeu o DNA da família. E para terminar, né? A gente descobre que a Bíblia é um manual do fabricante. Deus nos fez. E eu ficaria aqui muito tempo falando dessa coisa maravilhosa que é o ser humano. Essa criação de Deus. Por quê? Porque Ele não nos fez anjos. Ele nos fez... O anjo não é a imagem e semelhança de Deus. Só nós temos esse privilégio. Então, quando a gente pensa que em outros planetas tem vida, quando alguém pensa assim, é porque não tem a mínima noção do tamanho do ser humano, da criação. Não foi só a Terra que foi feita para a gente. Deus fez o universo para a gente. Deus não fez só a Terra. Imagina se Adão e Eva não tivessem pecado. Eles iam se multiplicar. Imagina quanta gente teria até hoje, se ninguém morresse. Se ninguém morresse. Não caberia mais aqui na Terra. De jeito nenhum. A gente já teria conquistado outros planetas, talvez outros sistemas solares e talvez outras galáxias. Então você não tem noção da sua importância e do seu tamanho para Deus. Isso é outra coisa que Satanás nos engana. Por isso que tem muita gente com espírito de ameba. Não sou nada, não sou ninguém, sou um povo coitado, sou brasileiro, sou mulher, sou negro, sou o que mais? Sou nordestino, sou analfabeto, sou...
Entendeu? Não recebeu a revelação de que você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é pouca porcaria, não. Embora você faça tanta bobagem, mas você não é qualquer um, não, nem qualquer uma. E quando você se casa, você não tem noção do que você fez. E quando você decide ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, você não sabe, você não tem consciência do que você está fazendo. A nossa sorte é que Deus é misericordioso, é amoroso demais, e Ele não leva em conta a nossa ignorância. Ele não leva em conta. Ele não só abençoa os cristãos, Ele abençoa todo mundo. O muçulmano que não crê em Jesus, ele é abençoado. Às vezes mais do que a gente. Então, para de mimimi. Para de ter uma vidinha medíocre. Para de ter uma famíliazinha fuleira. E talvez você esteja aí me olhando, falando, você está falando tudo isso, é muito bacana, muito bonito, é porque você não conhece a minha família. Você não conhece o meu marido. Vai lá em casa para você ver como ele é um mala sem alça. Você não conhece a minha esposa. Você não conhece meus filhos. Vai ver. Eu tenho um filho de 5 anos, vai ver que pestinha. Uma vez um irmão chegou para mim e falou, Reverendo Josiel, meu filho é um ímpio. Eu falei, meu Deus, meu filho é um ímpio. Olha o conceito que ele tinha do filho dele, coitado. Então, meus irmãos, cada dia a gente fica impressionado ao estudar a palavra de Deus. A tentar entender. Cada vez mais eu me sinto pequenininho. Eu sinto que a gente não sabe nada. E olha que a gente está domingo após domingo na igreja. Na escola dominical a gente estuda. Quantos anos você estuda na escola dominical? Sim. 6. Então é pouco. Porque você não nasceu no lar evangélico, não, né? Quem que nasceu no lar evangélico aqui? Quantos anos você está na escola dominical? 54 anos. Ainda não se formou, não é? A gente não se forma. E não vai se formar nunca, porque é um universo. Falar sobre a igreja, a família cristã. Nós somos uma família cristã aqui. Olha a diferença que a gente tem, a ciumeira dos irmãos, né? É aquela coisa toda. E vou terminar dizendo o seguinte. A Bíblia é uma história de amor, é um romance. Todos os romances humanos saem daqui. Eu vou resumir nesses 2 minutos toda a Bíblia para vocês, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras nos contam uma história de um rei que tem um filho. Só tem um filho, que é o príncipe. Esse príncipe se apaixona por uma plebeia. Vocês sabem o que é plebeia? Plebeia é a pessoa que não é da família real. A gente não tem isso aqui no Brasil. Só na Inglaterra. Há uns anos atrás, um príncipe lá casou com uma plebeia. Não foi, Ivone? Não é da família real. O rei, o filho da família real, não pode se casar com uma plebeia. Mas, quem é que manda no coração? Como é que você se apaixonou por esse mala que está do seu lado? Você mandou no seu coração? De jeito nenhum. Essa brincadeira. Então, o rei tinha um príncipe. Esse príncipe se apaixona por uma plebeia. E o pior, essa plebeia tinha um cafetão. Vocês sabem o que é cafetão? Cafetão é uma pessoa que faz café. Esse cafetão era dono dessa plebeia. E obrigava ela a fazer tudo de errado.
Quando o príncipe se apaixona por essa plebeia, ele começa a disputá-la com o príncipe e o cafetão. Nessa luta, o príncipe morre. E o cafetão pensa que levou a melhor. Só que ele esqueceu que o príncipe era filho do rei todo-poderoso. E o rei todo-poderoso usou de todo o seu poder. E fez o quê? Fez um milagre. Ressuscita o príncipe. Manda prender o cafetão. E o príncipe, então, fica noivo da plebeia. E quando o príncipe ressuscita, um outro milagre acontece. O milagre não vem sozinho. A plebeia se transforma numa princesa. O príncipe fica noivo dela e diz para ela, olha, eu vou fazer uma viagem e quando eu voltar, a gente se casa e a gente vai ser feliz no reino de meu pai para sempre. Essa é a história da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. A gente tem medo do Apocalipse porque fala das coisas, das guerras, mas Apocalipse nos conta uma história maravilhosa, que a última coisa que vai acontecer na história da humanidade é uma festa. É uma festa. E todos vocês vão estar presentes. Se você não estiver presente lá, eu nem vou dizer onde que você vai estar. É a festa das bodas. O que é festa das bodas? Aqui fala de bodas. Aqui fala festa de casamento. Eu sempre brinco com os solteiros. Não tem nenhuma possibilidade de um solteiro entrar no céu. Não tem nenhuma possibilidade. Uma vez eu falei isso na Igreja Batista lá de Recife, e a irmãzinha falou, mas Jesus morreu solteiro. Ela não entendeu. Porque quando Jesus estava com 30 anos, Maria, mãe judia, certamente chegou para ele, filho, você já está com 30 anos, seus primos casaram, seus amigos, você está aí solteirão, 30 anos, você tem que casar. E eu imagino Jesus falava para Maria, mãe, eu vou casar. Eu sou o único homem que nasceu para casar. Eu sou um homem de família. Você esqueceu, mãe? Eu sou um homem de família. Eu nasci para casar. Daqui a 2, 3 mil anos eu vou casar, mãe. Então, Apocalipse 19 diz que uma grande festa. É a festa de casamento, a celebração. Bom, então você tem noivado, a cerimônia, a festa, e depois da festa é o quê? É o que depois da festa? Lua de mel. Agora, vou perguntar para quem é casado, que o solteiro não sabe o que é isso. Tem coisa melhor na vida do que lua de mel, meus irmãos? Respondemos todos juntos. Não! Então, quer entender de uma forma humana o que é o céu? Quer entender na linguagem humana qual é esse prazer que a gente vai ter? Lua de mel. Então, se você talvez não teve a sua lua de mel, a segunda, a terceira, espere um pouquinho que... É isso aí, queridos. A gente poderia conversar muitas coisas, porque tem coisas maravilhosas. Que presente de Deus a nossa família. Então, hoje eu olho para a Ivone, e eu, como um bom presbiteriano, eu pensava, não, essa mulher, Deus me deu para eu abençoá-la. E Deus fala comigo e eu falo com ela. Hoje eu olho para ela e tenho absoluta certeza que Deus fala comigo através dela. Ai de mim se eu fizer qualquer negócio que ela não concordar. Faz para ver. Entra num projeto que sua esposa diz assim, não vá. Entra. Você vê o que vai acontecer.
e olho para os meus filhos, vejo a bênção. E isso ainda a minha cabeça não abriu para tudo, porque eu acho que só na eternidade a gente vai entender essa questão da família. Porque eu sou Botelho, ela é Lima Ferreira, você é o quê? Malaquias? Teu sobrenome é Malaquias? Nunca tinha visto isso. Caramba, o teu? Ribeiro? Ribeiro. Ribeiro Souza. Santos. Então, ó, vou encerrar com isso. Manda eu terminar, Ivone. Tá. Mas dá ali 9 horas. Miqueias não. Como é que é? Malaquias. Malaquias. Você terminar com isso, vocês veem coisa interessante. Aí eu vou chegar no céu e vou o anjo, sei lá quem é que vai ter lá, ou ele vai estar com o livro da vida, né, com os nomes. O anjo, vê aí se o seu primeiro nome, como é que é? Vê se aí se o Felipe Malaquias está aí. Felipe Malaquias, não tem nenhum Felipe Malaquias aqui. Putz, o cara era presbítero da igreja. Era tesoureiro, quem sabe é porque ele era tesoureiro. Mas o Malaquias vai chegar também lá e dizer assim, foi um pastor lá, brincando e tal, eu queria ficar perto dele. Como é que é o nome dele? É Jaziel Botelho. Jaziel Botelho. Não tem Jaziel Botelho nenhum aqui, não. Puxa vida, enganado. Onde é que será que ele está? Por que a gente não vai encontrar? Porque lá nós não vamos ter esses nomes. Por que eu sou Botelho? Porque meu pai era Botelho. Meu avô era Botelho. Meu bisavô era Botelho. E vai. Até Adão e Eva. Por que o Felipe é Malaquias? Acertei agora? E não Miqueias. Porque o pai dele era Malaquias, o avô dele era Malaquias. Então, o que nos separa são as famílias. Ele é da família Malaquias. Eu sou da família Botelho. Lá, nós vamos ter um sobrenome só, que a gente não sabe ainda. E vamos ser irmãos. Todos nós vamos ter só um sobrenome. Não vai ser legal? Vai ser muito legal. Amém.